Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1101. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo, Santa Cruz e Sport Recife pelo Campeonato Pernambucano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santa Cruz como mandante, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Sport Recife como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Terceiro jogo, Joinville e Avaí pelo Campeonato Catarinense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Joinville como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Avaí como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Quarto jogo, Ferroviário e Ceará pelo Campeonato Cearense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ferroviário como mandante, a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Ceará como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Quinto jogo, Liverpool e Manchester City pela Premier League. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Liverpool como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Manchester City como visitante, nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. Sexto jogo, Água Santa e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Água Santa como mandante, a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Guarani e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Guarani como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Oitavo jogo, Ituano e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano como mandante, a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Nono jogo, Mirassol e São Bernardo pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o São Bernardo como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Décimo jogo, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Botafogo de Ribeirão Preto como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo, Santos e Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve 4 vitórias e uma derrota. Já o Inter de Limeira como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo, Sampaio Corrêa e Botafogo pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. 13º jogo, Vasco da Gama e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Nova Iguaçu como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e um empate. 14º jogo, Atlético Paranaense e Londrina pelo Campeonato Paranaense.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Londrina como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.